Você já sentiu que a sua existência servia apenas para facilitar a vida de outra pessoa? Imagine passar 23 anos da sua vida sendo tratada como uma intrusa e uma empregada na sua própria casa, limpando a sujeira e engolindo o orgulho enquanto a sua irmã recebia o mundo de bandeja. Essa é a história de uma vida roubada e de uma crueldade tão enraizada que se tornou a rotina de uma casa. Mas a verdade tem uma forma impiedosa de vir à tona e, às vezes, um simples olhar treinado sobre uma fotografia de casamento é tudo o que basta para desmoronar décadas de mentiras. Prepare-se para uma jornada de humilhação, uma revelação de tirar o fôlego e uma vingança que o próprio destino fez questão de orquestrar. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O frio da Serra Fluminense tem uma maneira peculiar de penetrar nos ossos. Em Petrópolis, as manhãs costumam nascer envoltas em uma neblina espessa, mas naquele sábado o ar parecia ainda mais pesado, quase sufocante. Eu estava de pé desde as 4 da madrugada. O piso de lajota fria da área de serviço enviava choques térmicos pelos meus pés descalços, enquanto eu esfregava o chão com uma mistura cáustica de água sanitária e desinfetante de lavanda. Aquele cheiro químico, ardido e persistente, era o perfume inconfundível da minha vida. Minhas mãos, permanentemente ásperas e com dolorosas rachaduras nas pontas dos dedos, contrastavam violentamente com o que a sociedade esperava de uma jovem de 23 anos. Mas eu nunca tive a chance de ser uma jovem comum. Eu era Clarice, o erro crônico, a sombra perpétua, a serva humilhada da respeitada família Fontenelle. Naquela mesma mansão imponente, no andar de cima, dormia Isadora, minha irmã, a princesa herdeira de um império construído sobre aparências e mentiras. Enquanto o meu quarto era um cubículo úmido nos fundos, apertado ao lado da despensa de alimentos, o dela era uma suíte master opulenta, com vista panorâmica para os luxuosos jardins de inverno. A disparidade entre nós não era apenas financeira ou estrutural, era uma crueldade, metódica, friamente cultivada dia após dia. Desde que comecei a entender o mundo ao meu redor, minhas memórias mais lúcidas são compostas inteiramente por esfregões imundos, panelas de ferro ferventes que queimavam meus antebraços, e o som metálico e estridente da campainha que eles instalavam apenas para me convocar ao trabalho. Lembro-me claramente de uma tarde fria, quando tínhamos apenas 10 anos. Isadora, num acesso de raiva infantil, te havia quebrado um vaso de cristal caríssimo no centro da sala de estar. Quando nossa mãe, Valéria, entrou correndo, desesperada ao ouvir o estrondo ensurdecedor, Isadora não hesitou. Ela apontou o dedo gordinho na minha direção e começou a chorar falsamente. Eu não tentei me defender ou explicar a verdade. No fundo, eu já sabia que seria inútil. Valéria caminhou até mim e me segurou pelo braço esquerdo com tanta fúria que as pedras, afiadas dos seus anéis de ouro maciço, ficaram cravadas na minha pele, deixando hematomas visíveis por semanas. Foi nessa mesma tarde, enquanto eu recolhia os cacos de vidro de joelhos, sangrando silenciosamente os dedos no tapete persa, que ouvi a sentença que definiria o resto da minha trágica existência. Meu pai, Humberto, observava toda a cena encostado no batente da porta de carvalho, balançando lentamente as pedras de gelo em seu copo de uísque importado. "Não chore, garota", ele disse com a voz embriagada, arrastada e desprovida de qualquer traço de empatia humana. "O mundo precisa de um equilíbrio natural, Clarice. Entenda isso de uma vez por todas. Algumas crianças nascem brilhantes, feitas para comandar e brilhar, e outras, outras nascem com o único propósito de servir. Aceite o seu lugar inferior e a sua vida será muito menos dolorosa." E eu acabei aceitando. Aquele fatídico sábado, porém, não era um dia qualquer na nossa rotina opressora. Era o aguardado dia do casamento de Isadora. A casa inteira exalava o cheiro de lírios brancos importados e o perfume adocicado e enjoativo que ela insistia em usar. O silêncio sepulcral da madrugada foi quebrado pelo som afiado de saltos à agulha batendo no assoalho de madeira de lei.
Era Valéria, patrulhando a casa. Ela invadiu a cozinha, vestindo um robe de seda esmeralda, com os cabelos já perfeitamente escovados pelo cabeleireiro particular. Clarice, o café da manhã da sua irmã já está na bandeja de prata? Ela perguntou, a voz cortante e impaciente como vidro quebrado. Sim, senhora, respondi imediatamente, secando as mãos no meu avental de algodão desbotado. Fiz as panquecas de mirtilo que ela exigiu ontem à noite e o suco de laranja natural acabou de ser espremido. Valéria inspecionou a bandeja com olhos de águia faminta. O xarope de bordo está na temperatura completamente errada, sua idiota. Aqueça por mais exatos 15 segundos e, pelo amor de Deus, olhe para o seu estado deplorável. Você está fedendo a cloro barato. Quero você invisível hoje, entendeu? Ninguém da tradicional família do Cássio precisa saber dos nossos vergonhosos problemas internos. As horas seguintes foram um denso borrão de exaustivo trabalho braçal. A mansão estava absurdamente lotada de membros da alta sociedade. O noivo, Cássio, herdeiro de uma poderosa linhagem de médicos, já exibia seu sorriso cínico no altar do jardim. Fui rigorosamente instruída a circular pelos cantos mais escuros, recolhendo taças vazias, fingindo ser apenas mais um móvel da casa. Durante a sessão de fotos perto da grande lareira, o pai de Cássio, o severo doutor, Vicente, ajustava sua câmera analógica Leica. Num infeliz descuido provocado pelo esbarrão de um garçom, a pesada bandeja de prata escorregou das minhas mãos. O estrondo aterrador das taças de cristal se espatifando no piso paralisou a festa instantaneamente. Caí de joelhos, catando os cacos em pânico, enquanto o sangue da minha mão rasgada manchava o chão. Saia daqui agora, sua inútil! Sibilou Valéria, com ódio puro no olhar. Antes que eu pudesse fugir, a voz grave do Dr. Vicente cortou o ar. Ele não olhava para a bagunça, mas diretamente através de suas lentes para mim. Espere, ele comandou de forma absoluta. Vicente ignorou os protestos de minha mãe adotiva e caminhou até mim. Seu dedo indicador apontou para uma marca de nascença em forma de meia-lua no meu pescoço, revelada pelo suor. O tempo parou no salão luxuoso. Sem piscar, Vicente puxou o celular e discou um número com urgência. Preparem o laboratório, ordenou no telefone, com a voz embargada por um choque monumental. Acabo de encontrar a filha desaparecida da Helena. O silêncio que se abateu sobre o suntuoso salão principal da mansão Fontenelle era tão denso que eu podia ouvir as batidas descompassadas do meu próprio coração, martelando contra as minhas costelas como um pássaro enjaulado em pânico. O estrondo das taças de cristal se espatifando ainda ecoava na minha mente, mas ninguém olhava para os cacos espalhados no tapete persa, nem para o sangue escuro que começava a gotejar da palma da minha mão machucada, manchando o tecido branco e engomado do meu avental de empregada. Todos os olhares da alta sociedade petropolitana estavam cravados em mim, e mais especificamente, no renomado Dr. Vicente. O patriarca da família do noivo ainda segurava o celular próximo ao rosto, a respiração pesada, os olhos fixos na pequena marca em formato de meia-lua que repousava no meu pescoço, logo abaixo da linha do maxilar. Uma marca que Valéria sempre me obrigava a cobrir com maquiagem barata ou golas altas, alegando ser uma sujeira de nascença que ofendia as visitas. O cheiro de lírios brancos importados e do champanhe francês derramado no chão se misturava ao odor ferroso do meu próprio sangue, criando uma atmosfera nauseante que fazia o meu estômago revirar em agonia. A primeira a quebrar aquele transe coletivo foi Isadora. Com seu vestido de noiva avaliado em centenas de milhares de reais, uma cascata de renda chantilly e pedrarias reluzentes. Ela bateu o pé direito no assoalho de madeira, com a fúria de uma criança mimada que acaba de ter seu brinquedo favorito roubado. O que está acontecendo aqui? Ela esbravejou, a voz estridente cortando o ar gélido de Petrópolis. Cássio, faça o seu pai parar com essa loucura absoluta. Ela é só a Clarice, a nossa empregadinha inútil que acabou de arruinar o meu momento perfeito. Cássio, com sua postura sempre arrogante e terno sob medida, deu um passo à frente para tocar o ombro do pai. Mas Dr. Vicente o repeliu com um gesto brusco, sem sequer desviar o olhar do meu rosto assustado e sujo.
Valéria, cuja tez impecavelmente maquiada havia adquirido um tom pálido e cadavérico, avançou pelo salão tropeçando nos próprios saltos agulha. Vicente, meu caro consogro, por favor. Ela gaguejou, forçando um sorriso trêmulo e desesperado, revelando a fachada ruindo. Você bebeu demais. O estresse dos preparativos deste casamento. Essa garota é filha de uma antiga cozinheira que fugiu com um motorista de caminhão e nos deixou esse fardo. Miserável. Ela tem problemas mentais graves. Costuma se machucar de propósito. Por favor, seguranças, tirem essa sujeira daqui agora mesmo. 2 homens imensos de terno preto fizeram menção de se aproximar de onde eu estava encolhida, mas a voz do médico trovejou, fazendo as grandes janelas da sala de estar vibrarem de forma assustadora. Se algum de vocês encostar um único dedo nela, eu acabo com a vida de cada um antes mesmo de a polícia chegar, rosnou Vicente. A autoridade médica e a postura de quem não aceitava ser contrariado, exalando de cada poro. Ele se abaixou lentamente até ficar na altura dos meus olhos, ignorando solenemente o piso sujo e as minhas roupas esfarrapadas. Suas mãos grandes e incrivelmente quentes seguraram meus ombros trêmulos com uma delicadeza que eu nunca havia experimentado em 23 anos de existência miserável. Qual o seu nome verdadeiro, minha jovem? Ele perguntou, a voz agora suave, quase paternal e cheia de compaixão. C. Clarice, senhor. Gaguejei. As lágrimas de dor e extrema confusão escorrendo pelo meu rosto manchado de poeira e suor. Não, ele sussurrou, tirando do bolso interno do seu paletó de grife um lenço de linho puro para limpar gentilmente a minha testa. O seu nome é Aurora. Você é filha de Helena Vilar, a mulher que você, Humberto, arruinou financeiramente de forma desonesta há 2 décadas, exatamente antes do misterioso desaparecimento da criança dela. A semelhança genética é simplesmente absurda. Os olhos amendoados expressivos, a fina estrutura óssea do rosto e principalmente essa marca. Helena me descreveu detalhadamente essa exata marca de nascença em formato de meia-lua milhares de vezes em suas sessões de terapia ao longo dos últimos 20 anos. De luto. Eu sou o psiquiatra da família Vilar. O choque brutal na sala de visitas foi instantâneo e palpável. Ouvi claramente o som abafado do punho de Humberto se abrindo e derrubando seu copo de uísque, o cristal espesso estilhaçando violentamente contra o chão de madeira de lei. Uma sinfonia caótica que anunciava o iminente fim do império de mentiras e atrocidades dos Fontenelle. Valéria começou a gritar, uma histeria aguda e descontrolada, ameaçando processar Vicente por difamação criminal, enquanto os convidados engravatados e as mulheres com suas joias ofuscantes sussurravam e apontavam, os celulares de última geração subitamente sendo erguidos no ar para gravar o que já se tornava o escândalo da década. Isadora chorava copiosamente, ajoelhada em seu vestido arruinado, percebendo que o seu grande dia havia se transformado no palco de uma devastadora investigação criminal. Vicente não deu a mínima atenção para nenhuma daquelas vozes patéticas. Ele abriu sua maleta médica de emergência de couro legítimo. Com movimentos cirúrgicos e precisos, ele tirou um longo cotonete estéril e um tubo de ensaio transparente. Abra a boca, minha querida, ele pediu, e eu obedeci, paralisada por um medo primitivo, mas estranhamente impulsionada por uma centelha de esperança avassaladora que eu achei que havia morrido sufocada na minha dura infância. Ele esfregou cuidadosamente o algodão na parte interna da minha bochecha esquerda, guardando o material genético com extremo rigor. O laboratório central do meu hospital vai processar isso sob caráter de urgência máxima. Até lá ela vem comigo sob minha inteira proteção. Humberto tentou bloquear a grande porta principal de carvalho maciço, o rosto completamente vermelho de raiva e do álcool barato que ele consumia escondido. Você não pode roubar a minha propriedade. Essa infeliz mora sob o meu teto. Ele cuspiu as palavras grotescas. Vicente apenas esboçou um sorriso incrivelmente frio e calculista que me deu calafrios na espinha. Sua propriedade?
A escravidão acabou há muito tempo neste país, Humberto. E se o sequenciamento de DNA confirmar o que eu já sei que é verdade, o sequestro brutal de uma recém-nascida será apenas o menor dos seus incontáveis problemas. Todos vocês apodrecerão numa cela imunda. Naquela mesma noite conturbada, eu não dormi no meu antigo e asqueroso cubículo úmido que fedia a mofo ao lado da despensa. O patriarca da família do noivo cancelou sumariamente o casamento do filho e me levou direto para a ala VIP do seu hospital particular, na agitada capital do Rio de Janeiro. Fui cuidadosamente instalada num quarto de paredes impecavelmente brancas, perfeitamente esterilizado e seguro, com lençóis de um algodão egípcio tão extremamente macio e aconchegante que a minha pele permanentemente áspera parecia ofender o tecido nobre a cada movimento. Uma enfermeira muito gentil tratou meticulosamente os profundos cortes de vidro nas palmas das minhas mãos feridas, aplicando pomadas curativas importadas que cheiravam intensamente a camomila e a um inexplorado alívio, enquanto eu olhava fixamente para o teto iluminado, sem conseguir sequer começar a processar a completa imensidão daquela noite que alterou o universo. Durante 3 longos e torturantes dias, que pareceram durar anos inteiros, fiquei trancada naquele quarto isolado, com o estômago vazio revirando angustiadamente a cada vez que a maçaneta de metal da porta ensaiava girar. O medo absurdo e constante de que tudo não passasse de um cruel e elaborado mal-entendido da minha mente doente, um delírio coletivo gerado pelo cansaço extremo, me assombrava durante todas as noites insones. E se os resultados mostrassem que eu era apenas a Clarice, a órfã eternamente inútil, o erro crônico da sociedade? Eu fechava meus olhos pesados e tentava de todas as formas imaginar o rosto materno dessa tal Helena Vilar. Seria ela fisicamente parecida comigo? Ela teria realmente passado todos esses 23 anos me procurando sem descanso? O peso esmagador daquelas 2 infelizes décadas de abusos verbais diários, de panelas de ferro ferventes e esfregões encharcados de imundície, parecia de repente esmagar meu peito cansado com a brutal força gravitacional de um pesado bloco de concreto desabando. Até que, finalmente, na fria manhã do 4º dia de espera angustiante, a porta deslizante do quarto hospitalar se abriu de forma lenta e barulhenta. Vicente não estava sozinho desta vez. Ao lado dele, fisicamente amparada por um enfermeiro forte, estava uma mulher elegantíssima, de cabelos levemente grisalhos, meticulosamente alinhados num corte clássico, usando um tailleur de alfaiataria escura e ostentando olhos amendoados que estavam inchados e profundamente vermelhos de tanto chorar copiosamente. Ela segurava um pesado envelope de papel pardo com as 2 mãos trêmulas, o brilhante selo de segurança do moderno laboratório genético visivelmente rompido no topo. O cheiro nítido e inconfundível de chuva fresca de verão invadiu o quarto através da janela de vidro recém-entreaberta, lavando a tensão do ambiente. Ela deu um passo hesitante e cambaleante na minha direção, os lábios ressecados tremendo violentamente antes de conseguir pronunciar, com a voz embargada pelas lágrimas represadas, as definitivas palavras que iriam reescrever o meu tortuoso destino para todo o sempre. Aurora, a voz da mulher falhou, um sussurro rouco e carregado de 2 décadas de um sofrimento incalculável. Minha pequena Aurora, 99,9%. O envelope pardo escorregou das mãos trêmulas de Helena Vilar, espalhando as folhas com o timbre oficial do laboratório pelo piso de linóleo branco do quarto de hospital. O som, sutil do papel tocando o chão frio, foi a única coisa que quebrou o silêncio denso e elétrico daquele instante. Tentei me levantar da cama hospitalar, mas minhas pernas fraquejaram, dominadas por um torpor repentino. Helena não hesitou. Ela se jogou de joelhos ao lado do meu leito e envolveu o meu corpo frágil num abraço tão desesperado, tão visceralmente protetor, que o ar fugiu dos meus pulmões. O cheiro dela não era o perfume sintético e enjoativo de Valéria, mas uma fragrância suave de jasmim e lavanda, misturada com o aroma salgado das lágrimas, que agora ensopavam a gola da minha camisola de algodão. Eu nunca parei de procurar por você.
Nem um dia, nem uma hora. Meu coração de mãe sempre soube que você respirava sob o mesmo céu que eu. Ela chorava copiosamente, beijando o topo da minha cabeça, os meus ombros encolhidos e a marca de nascença em formato de meia-lua. No meu pescoço, o estigma que os Fontenelle me obrigaram a esconder. Naquele abraço infinitamente quente, a crosta de gelo e humilhação que revestiu o meu peito por 23 anos começou a derreter dolorosamente. Eu não era Clarice, a órfã amaldiçoada. Eu era Aurora. Eu tinha uma mãe. O Dr. Vicente pigarreou suavemente, enxugando uma lágrima teimosa no canto do olho por trás das lentes dos óculos. Ele puxou uma cadeira estofada e sentou-se conosco. Aurora, ele pronunciou o meu nome verdadeiro com uma reverência que me fez arrepiar a espinha. A Polícia Civil do Rio de Janeiro invadiu a mansão em Petrópolis nas primeiras horas da madrugada de hoje. Humberto e Valéria foram presos em flagrante. Mandados de busca e apreensão revelaram documentos contábeis trancados num cofre que ligam Humberto ao colapso criminoso da empresa do seu falecido pai. Eles não apenas destruíram o império financeiro dos Vilar através de fraudes brutais e subornos, como pagaram a enfermeira da maternidade há 23 anos para forjar a sua morte neonatal. Queriam quebrar a sua mãe emocionalmente para arrematar as ações da empresa a preço de banana. E o mais perverso, eles levaram você, para usá-la como um troféu deprimente do triunfo sádico deles, criando a herdeira do inimigo como a escrava pessoal da família. Cada palavra de Vicente, um gosto amargo e metálico, idêntico ao cheiro de ferrugem, inundava a minha boca seca. Lembrei das madrugadas lavando escadarias, das queimaduras crônicas nas mãos, esfregando os fornos industriais para os banquetes de Isadora, dos tapas no rosto que Valéria me desferia. Eles sabiam, o tempo todo. Olhavam para o meu rosto cansado e viam o espólio de um crime hediondo. Roubaram minha vida inteira para alimentar um ego monstruoso. A tristeza rapidamente deu lugar a um ódio vulcânico e silencioso. 2 anos exatos se arrastaram desde aquela manhã chuvosa. A transição de Clarice, a empregada humilhada, para a Aurora Vilar, a herdeira resgatada, exigiu meses exaustivos de terapia intensiva e um medo residual de que alguém fosse me mandar esfregar o assoalho novamente. O apoio incondicional de Helena foi o meu farol luminoso. Ela me ensinou a caminhar com a cabeça erguida e a entender o meu valor intrínseco. Os tratamentos caríssimos apagaram as dolorosas rachaduras das minhas mãos, embora as cicatrizes da alma precisassem de uma justiça implacável. Essa justiça chegou numa abafada tarde de novembro no imponente Tribunal de Justiça. Eu vestia um elegante conjunto de alfaiataria vinho, sapatos de couro macio e o cabelo castanho solto. A marca de meia-lua estava visível, adornada por um colar de ouro da minha avó. O salão do júri cheirava a madeira encerada e tensão. As portas se abriram com um rangido sinistro e os guardas escoltaram 3 figuras decrépitas até os réus. Humberto estava irreconhecível. O homem outrora corpulento era um invólucro humano murcho, enfiado num uniforme verde e áspero do sistema penitenciário. Valéria, privada de botox e grifes de luxo, exibia um rosto encovado, envelhecido em décadas. Os olhos dela varreram o recinto e, ao encontrarem os meus, desviaram imediatamente para o chão de granito, incapazes de sustentar a minha postura. Mas foi Isadora quem me causou repulsa máxima. A ex-princesa mimada, abandonada no altar por Cássio, estava sentada em roupas baratas e gastas, pois a justiça havia confiscado até o último centavo para restituir minha mãe. Isadora me olhou com inveja corrosiva e absoluto desespero. Fui chamada para o depoimento final perante o júri silenciado. Caminhei com a segurança de quem não tem mais nada a esconder. Minha voz soou clara e cristalina, ressoando nos altos painéis acústicos do tribunal. Narrei os anos de escravidão física, detalhei as atrocidades cometidas por perversidade e apresentei os exames, provando lesões articulares causadas pelo trabalho forçado infantil. Ao final da minha fala emocionalmente libertadora, o juiz proferiu a sentença. Humberto e Valéria pegaram 32 anos de prisão em regime fechado,
sem direito à progressão por conta de fraude financeira monumental e escravidão moderna. Isadora, por usufruto consciente dos bens roubados, foi condenada a 7 anos pesados de serviços comunitários, limpando rigorosamente os banheiros imundos dos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Ao sair pela escadaria de mármore branco do tribunal, o sol banhou o meu rosto, dissipando as trevas daquela mansão em Petrópolis. Helena apertou a minha mão, sorrindo com os olhos marejados de puro alívio. Respirei fundo, sentindo o ar fresco preencher os pulmões. A vingança perfeita foi expô-los à luz corrosiva da verdade e deixá-los apodrecer sob o peso dos próprios crimes. O equilíbrio natural que Humberto tanto pregava finalmente havia se restabelecido. Contudo, desta vez, os esfregões sujos preenchiam os dias de Isadora, enquanto a liberdade plena brilhava para sempre sobre a minha cabeça. E aí, o que você achou dessa reviravolta impressionante e da justiça sendo feita? Se essa história tocou você, deixe o seu like agora mesmo para apoiar o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas narrativas emocionantes. Queremos saber a sua opinião. Você acha que a punição da família foi justa? Deixe o seu comentário aqui embaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos. A sua participação é fundamental para continuarmos trazendo as melhores histórias.